A História da Filosofia. Parte 7. Desvendando horizontes filosóficos além das fronteiras ocidentais. À medida que nossa odisseia filosófica se aprofunda, é imperativo direcionarmos nosso olhar para as tradições filosóficas além das fronteiras ocidentais. Nesta última etapa, exploraremos as ricas filosofias orientais, africanas e de outras tradições não ocidentais que oferecem perspectivas únicas sobre a vida, a moral e a natureza da realidade. Ao aventurarmos além das fronteiras ocidentais, somos imersos em um vasto mosaico de condições locais, culturais, econômicas, políticas e sociais que moldaram tradições filosóficas únicas em diversas partes do mundo. Ao explorar filosofias orientais, africanas e outras tradições não ocidentais, descobrimos perspectivas distintas sobre a vida, a moral e a natureza da realidade. Culturalmente, as filosofias orientais refletem a riqueza espiritual e a profundidade contemplativa de civilizações como a chinesa, indiana e japonesa. Influenciadas por tradições religiosas como o taoísmo, confucionismo, hinduísmo e budismo, essas filosofias destacam a harmonia, a busca pela iluminação e a interconexão de todas as coisas. Na África, a filosofia tradicional é tecida nas tramas das culturas diversas que moldaram o continente. A oralidade desempenha um papel crucial na transmissão de conhecimento, e a filosofia africana muitas vezes enfatiza a comunidade, a espiritualidade e a relação dinâmica entre o ser humano e a natureza. Economicamente, as tradições filosóficas fora do Ocidente foram moldadas por diferentes sistemas econômicos. Por exemplo, no contexto chinês, a filosofia confucionista influenciou as estruturas sociais e políticas, enquanto o budismo enfatizou o desapego em relação aos bens materiais. Na África, a filosofia tradicional frequentemente se conecta às práticas econômicas sustentáveis e à comunhão com a terra. Politicamente, as filosofias não ocidentais frequentemente estiveram entrelaçadas com a governança e as estruturas sociais. O confucionismo, por exemplo, influenciou a burocracia chinesa, enquanto as filosofias africanas muitas vezes moldaram sistemas de liderança baseados na comunidade e na participação coletiva. Socialmente, as tradições filosóficas além das fronteiras ocidentais valorizam diferentes aspectos da vida social. No Japão, a filosofia Zen destaca a simplicidade e a contemplação, enquanto na África, a filosofia Ubuntu enfatiza a interconexão e a importância das relações humanas. As filosofias orientais frequentemente exploram a natureza da mente e da consciência, com práticas como a meditação sendo centrais para a compreensão da existência. Na África, as filosofias tradicionais muitas vezes se concentram nas relações humanas, na ética e na integração com a natureza. Explorar as filosofias além das fronteiras ocidentais não é apenas reconhecer a diversidade cultural, mas também reconhecer as ricas tradições de sabedoria que oferecem perspectivas valiosas sobre a vida e a existência. Essas tradições filosóficas, enraizadas em condições locais específicas, continuam a enriquecer o panorama global da filosofia, desafiando-nos a transcender as fronteiras culturais em nossa busca por compreensão e sabedoria. Filosofias orientais. Yin e Yang da existência. Nas filosofias orientais, como o taoísmo e o budismo, encontramos uma abordagem única para compreender a existência. O taoísmo, com o conceito de Tao, explora a dualidade do Yin e Yang, representando a interconexão e interdependência de todas as coisas. O budismo,
por sua vez, focaliza-se na busca pela iluminação, destacando a impermanência e a natureza cíclica da vida. As filosofias orientais, ricas em sabedoria milenar, oferecem uma abordagem única e profunda para compreender a existência, destacando-se especialmente no taoísmo e no budismo. Estas tradições, que têm suas raízes em culturas antigas como a chinesa e a indiana, apresentam conceitos e perspectivas que ecoam através dos séculos, enriquecendo não apenas o pensamento asiático, mas também influenciando o diálogo filosófico global. O taoísmo, oriundo da China antiga, encontra seu cerne no conceito de Tão, uma palavra que pode ser traduzida como caminho ou via. O Tão representa a essência subjacente a tudo o que existe, a força cósmica que impulsiona e conecta todas as coisas. No centro dessa filosofia está a dualidade do Yin e Yang, uma representação visual e conceitual da interconexão inerente a toda existência. O Yin, muitas vezes associado à feminilidade, escuridão e receptividade, complementa o Yang, que está ligado à masculinidade, luz e atividade. Juntos, Yin e Yang formam um equilíbrio dinâmico, onde a transformação constante é uma parte essencial do fluxo do Tão. A compreensão do taoísmo vai além da dualidade aparente, buscando harmonia com a natureza e a aceitação do curso natural das coisas. A filosofia taoísta ensina que resistir às mudanças inevitáveis da vida é como nadar contra a corrente de um rio, e a verdadeira sabedoria está em se adaptar e fluir com o Tão. Este pensamento é encapsulado na obra clássica Tao Te Ching atribuída a Laozi, que oferece conselhos práticos e reflexões profundas sobre como viver em sintonia com o Tão. No budismo, originado na Índia com as pregações de Siddhartha Gautama, ou Buda, a ênfase recai sobre a natureza transitória e cíclica da existência. O budismo abraça a ideia central das quatro nobres verdades, que reconhecem a realidade do sofrimento, dukkha, identificam suas causas, apontam para a possibilidade de cessação do sofrimento e delineiam o caminho óctuplo para alcançar a iluminação. A impermanência, anicca, é um conceito fundamental no budismo, sugerindo que todas as coisas estão em constante mudança e que a fixação em algo como permanente leva ao sofrimento. Uma das práticas centrais do budismo é a meditação, que visa cultivar a atenção plena e a consciência do momento presente. O budismo Mahayana, uma das principais tradições budistas, também enfatiza a compaixão e a busca pela iluminação não apenas para si mesmo, mas para o benefício de todos os seres sencientes. O Zen, uma escola de pensamento dentro do budismo, leva a meditação a um nível mais elevado, buscando a iluminação através de experiências diretas e não conceituais. Apesar de suas profundezas filosóficas, as filosofias orientais também enfrentam desafios e polêmicas. A interpretação ocidental muitas vezes simplifica ou romanticiza essas tradições, perdendo nuances e variações dentro das culturas de onde emergiram. Além disso, a própria diversidade de interpretações dentro das comunidades taoístas e budistas pode levar a divergências e mal-entendidos. O legado das filosofias orientais na história da filosofia é notável. Elas influenciaram não apenas a espiritualidade asiática, mas também ecoaram em movimentos filosóficos e culturais em todo o mundo. O Yin e Yang, o Tão, a busca pela iluminação e a compreensão da impermanência deixam uma marca indelével na percepção humana, desafiando-nos a considerar a interconexão, a mudança constante e a busca pelo equilíbrio não apenas como conceitos filosóficos, mas como guias práticos para uma vida significativa.
Essas filosofias orientais continuam a inspirar reflexões profundas sobre o sentido da existência, a natureza da realidade e o papel da sabedoria em nossa jornada pela compreensão do universo e de nós mesmos. Filosofias africanas. Ubuntu e a comunalidade humana. As filosofias africanas, como o Ubuntu, destacam a importância da comunidade e interconexão humana. O Ubuntu, originário da tradição Bantu, enfatiza a ideia de que nossa humanidade é coesa e interdependente. Essa filosofia ressoa em diversas culturas africanas, celebrando a comunidade como um aspecto fundamental da existência humana. As filosofias africanas formam um tesouro de sabedoria e perspectivas únicas, enraizadas em culturas diversas que abrangem um continente vasto e multifacetado. Entre essas filosofias, destaca-se o Ubuntu, um conceito profundamente enraizado na tradição Bantu, que se expandiu para diversas culturas africanas, enfatizando a importância da comunidade e interconexão humana. Para compreender o significado do Ubuntu, é crucial mergulhar na rica tapeçaria das tradições africanas. Ao contrário de algumas filosofias ocidentais que podem enfatizar o individualismo, o Ubuntu celebra a ideia de que eu sou porque nós somos. Essa expressão encapsula a crença fundamental de que nossa humanidade está entrelaçada, que a existência e bem-estar de cada indivíduo estão intrinsecamente ligados à comunidade a qual pertencem. O Ubuntu não é apenas uma filosofia abstrata, é uma prática incorporada nas vidas cotidianas das pessoas. Ele se manifesta na valorização das relações interpessoais, no apoio mútuo e no reconhecimento da humanidade compartilhada. Nas comunidades africanas que vivem de acordo com os princípios do Ubuntu, as alegrias e os desafios são enfrentados coletivamente, refletindo a ideia de que a prosperidade de um indivíduo contribui para o bem-estar de toda a comunidade. A história do Ubuntu remonta às raízes da tradição Bantu, que abrange uma vasta região do continente africano. A palavra Ubuntu tem origens nas línguas Bantu, com o conceito sendo transmitido oralmente por gerações. Sua popularização e reconhecimento global aumentaram nas últimas décadas, tornando-se um emblema de valores humanos fundamentais, especialmente no contexto da reconstrução pós-colonial e na busca por uma identidade africana autêntica. Entender o Ubuntu também requer uma apreciação da diversidade cultural e linguística do continente africano. Diferentes regiões e grupos étnicos podem interpretar e praticar o Ubuntu de maneiras diversas, adicionando uma camada de complexidade à sua compreensão. Essa diversidade, no entanto, é parte integrante da riqueza das filosofias africanas, mostrando que a busca pela unidade e interconexão pode se manifestar de maneiras variadas e contextuais. No entanto, a promoção do Ubuntu nem sempre foi isenta de desafios e polêmicas. A colonização europeia teve um impacto profundo nas tradições africanas, muitas vezes desvalorizando e suprimindo sistemas de pensamento autóctones. A imposição de estruturas sociais e políticas ocidentais muitas vezes contradizia os princípios fundamentais do Ubuntu, resultando em tensões e conflitos culturais. Apesar desses desafios, o Ubuntu perseverou, demonstrando uma resiliência notável diante de adversidades históricas. O Ubuntu também foi objeto de debate sobre sua aplicação prática em contextos modernos. À medida que as sociedades africanas enfrentam desafios contemporâneos, como urbanização rápida, globalização e mudanças econômicas, alguns argumentam que o Ubuntu pode fornecer uma base ética e social para abordar essas questões de maneira equitativa e inclusiva.
No entanto, outros questionam a adequação do Ubuntu em um mundo em constante transformação e se ele pode se adaptar sem perder sua essência. O legado do Ubuntu na filosofia transcende fronteiras continentais. Suas lições sobre a importância da comunidade, empatia e compreensão mútua ressoam globalmente. O Ubuntu desafia preconceitos, inspira movimentos sociais e serve como um lembrete de que, em um mundo interconectado, a busca pela compreensão e cooperação é uma jornada que transcende barreiras geográficas e culturais. Assim, o Ubuntu continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão, enriquecendo o diálogo filosófico global e oferecendo uma visão valiosa sobre a natureza da existência e da interconexão humana. Perspectivas indígenas. Sabedoria conectada com a Terra. As tradições filosóficas indígenas em todo o mundo muitas vezes estão profundamente conectadas à Terra e à natureza. Filosofias como o pensamento ameríndio ou as tradições aborígenes australianas enfatizam uma relação simbiótica com o meio ambiente, reconhecendo a interdependência entre humanos e natureza. As perspectivas filosóficas indígenas oferecem uma riqueza de sabedoria profundamente entrelaçada com a terra e a natureza, revelando uma visão única do mundo que ressoa através das tradições ameríndias, aborígenes australianas e diversas culturas autóctones ao redor do globo. Essas filosofias não apenas contam histórias antigas, mas proporcionam uma compreensão profunda da existência e uma orientação ética fundamentada na conexão com o ambiente natural. A história dessas tradições remonta a milênios, antecedendo a chegada de colonizadores e refletindo uma rica diversidade de práticas filosóficas. Os povos indígenas, ao longo do tempo, desenvolveram sistemas de pensamento que abrangem a relação sagrada com a terra, os ciclos naturais, os animais e a espiritualidade. Essas filosofias, muitas vezes transmitidas oralmente, incorporam mitos, rituais e cerimônias que celebram a interdependência entre humanos e natureza. A sabedoria indígena frequentemente destaca a importância da terra como um organismo vivo, não apenas um recurso a ser explorado, mas um ser com o qual os humanos mantêm uma relação de respeito e responsabilidade. Por exemplo, nas tradições ameríndias, o conceito de todas as minhas relações expressa a compreensão de que todos os seres vivos estão interligados, formando uma teia intricada de relações que exige cuidado e equilíbrio. O pensamento aborígene australiano, por sua vez, enfatiza a conexão com o Dream ou tempo do sonho, um período mítico que transcende passado, presente e futuro. Essa perspectiva oferece uma compreensão cíclica da existência, conectando a realidade tangível com a espiritualidade e enfatizando a importância de viver em harmonia com a Terra. No entanto, a história dessas filosofias também é marcada por desafios significativos. A colonização trouxe consigo não apenas mudanças sociais e políticas, mas frequentemente desencadeou a perda de terras, práticas culturais e línguas indígenas. Muitas comunidades foram forçadas a se adaptar a um mundo que não respeitava suas visões de mundo e valores fundamentais, gerando tensões e desafios para a preservação dessas tradições. A persistência dessas perspectivas filosóficas também enfrentou polêmicas e controvérsias. O reconhecimento e respeito pelos direitos indígenas, suas práticas espirituais e a proteção de seus territórios são temas constantes de debate global. A apropriação cultural e a exploração indevida de conhecimentos indígenas por parte de sociedades dominantes acrescentam camadas de complexidade a essas questões, destacando a necessidade de um diálogo respeitoso e colaborativo.
Apesar dos desafios, as perspectivas indígenas continuam a oferecer insights valiosos para a filosofia contemporânea. Sua ênfase na interconexão, respeito pela natureza e abordagem holística à existência apresentam alternativas significativas aos paradigmas ocidentais. O legado dessas filosofias é uma chamada à ação, convidando as sociedades contemporâneas a reconsiderar suas relações com o meio ambiente e a adotar uma ética mais centrada na harmonia, equilíbrio e respeito pela terra que sustenta a vida. Ao reconhecer e valorizar essas perspectivas filosóficas, podemos enriquecer nosso entendimento coletivo e construir pontes para um futuro mais sustentável e compassivo. Pensamento asiático. Confucionismo e taoísmo. Além do budismo, o confucionismo e o taoísmo são pilares do pensamento asiático. O confucionismo, com ênfase na ética, rituais e responsabilidades sociais, moldou as sociedades na China e em outros lugares. O taoísmo, por outro lado, abraça a espontaneidade e a harmonia com o Tão, destacando a simplicidade e a fluidez na vida. O pensamento asiático, um vasto e intricado conjunto de filosofias e tradições que se desenvolveram ao longo de milênios, oferece uma riqueza de perspectivas que influenciaram profundamente não apenas a Ásia, mas também o pensamento global. Além do budismo, duas correntes filosóficas destacam-se como pilares fundamentais: o confucionismo e o taoísmo. Ambas emergiram na China antiga, oferecendo orientações distintas para compreender a existência humana, a sociedade e a relação com o universo. O confucionismo, baseado nos ensinamentos do filósofo Confúcio, Zhong Fuzi, floresceu na China a partir do século V a.C. Confúcio dedicou-se a buscar princípios éticos e morais que pudessem fundamentar uma sociedade justa e equitativa. Sua obra, destacada nos Analectos, enfatiza a importância da retidão moral, da benevolência, do respeito pelos mais velhos e das práticas rituais como meios de cultivar uma sociedade harmoniosa. O confucionismo moldou as estruturas sociais e educacionais na China, e seus princípios continuam a exercer influência na cultura chinesa e além. O taoísmo, por outro lado, remonta ao sábio Laozi, cujos ensinamentos foram consolidados no clássico Tao Te Ching. Essa filosofia abraça o conceito de Tao, uma força cósmica que permeia e transcende todas as coisas. O taoísmo propõe uma abordagem mais contemplativa e fluida da vida, encorajando a espontaneidade, a simplicidade e a harmonia com o fluxo natural do universo. Práticas como o Tai Chi e o Feng Shui têm suas raízes no taoísmo, buscando alinhar o corpo e o ambiente com o Tao. O confucionismo, centrado em princípios éticos e sociais, destaca-se pela ênfase na responsabilidade individual e social. No entanto, enfrentou desafios ao longo da história, especialmente durante períodos de mudanças políticas. A Revolução Cultural na China, por exemplo, viu uma rejeição temporária dos valores confucionistas em favor de ideologias políticas mais radicais. O taoísmo, embora celebrado por sua perspectiva de harmonia com a natureza, enfrentou a dificuldade de articular princípios filosóficos complexos em uma sociedade muitas vezes focada em práticas rituais e ética social. Além disso, as ideias do taoísmo muitas vezes se mesclaram com práticas religiosas e alquímicas, ampliando ainda mais sua complexidade. O confucionismo, por seu foco em rituais e hierarquias sociais, foi criticado como conservador e elitista. Em tempos mais recentes,
questionamentos sobre a rigidez desses valores em face da mudança social levaram a debates sobre a adaptação do confucionismo aos desafios contemporâneos. O taoísmo, apesar de sua ênfase na simplicidade e harmonia, também enfrentou interpretações diversas e, em alguns casos, apropriação cultural. Sua abordagem menos estruturada e mais fluida muitas vezes foi mal compreendida ou simplificada, levando a interpretações superficiais e equívocos sobre sua riqueza filosófica. Ambos os sistemas filosóficos contribuíram significativamente para a compreensão da natureza humana, da sociedade e da existência, deixando um legado duradouro que transcende fronteiras culturais e temporais. Suas complexidades e nuances continuam a inspirar reflexões profundas sobre a vida e o propósito, ressoando em diálogos interculturais e enriquecendo o panorama da filosofia global. Diálogo intercultural. Cruzando pontes filosóficas. O mundo contemporâneo testemunha um crescente diálogo intercultural, onde as filosofias do Oriente e do Ocidente se encontram e entrelaçam. Movimentos como o pensamento transdisciplinar e a filosofia intercultural buscam construir pontes entre diferentes tradições, reconhecendo que a diversidade filosófica enriquece nossa compreensão coletiva da existência. O diálogo intercultural é um fenômeno que ganhou destaque no mundo contemporâneo, marcado por uma crescente interconexão global. Nesse contexto, as filosofias do Oriente e do Ocidente emergem como protagonistas, promovendo uma fusão de pensamentos que transcende fronteiras geográficas e culturais. Este movimento representa um esforço para cruzar pontes filosóficas, construindo uma compreensão mais ampla e inclusiva da existência humana. O advento do diálogo intercultural remonta às interações históricas entre diferentes civilizações. Já na antiguidade, rotas comerciais como a Rota da Seda facilitavam não apenas o comércio de mercadorias, mas também o intercâmbio de ideias e conhecimentos. Contudo, é na era contemporânea, impulsionada pela globalização e avanços na comunicação, que essa troca de pensamentos atinge seu auge. Os significados subjacentes ao diálogo intercultural são profundos e multifacetados. Em sua essência, ele busca transcender as barreiras que separam as tradições filosóficas, reconhecendo que cada cultura possui uma riqueza única de perspectivas sobre a existência. O conceito fundamental é o de que a diversidade filosófica não apenas é enriquecedora, mas essencial para uma compreensão verdadeiramente abrangente da condição humana. No âmago desse diálogo, encontramos a filosofia intercultural e o pensamento transdisciplinar. A filosofia intercultural procura estabelecer um diálogo respeitoso entre diferentes tradições filosóficas, valorizando as diferenças sem cair na armadilha da relativização extrema. Ela busca pontos de convergência e compreensão mútua, construindo um terreno comum onde diferentes formas de pensamento podem coexistir e influenciar-se reciprocamente. O pensamento transdisciplinar, por sua vez, vai além das fronteiras específicas da filosofia, buscando integrar insights de diversas disciplinas, incluindo ciência, arte, espiritualidade e mais. Ele reconhece que a realidade é complexa e interconectada, exigindo uma abordagem que transcenda as limitações das disciplinas tradicionais. No contexto do diálogo intercultural, o pensamento transdisciplinar serve como uma ponte entre diferentes formas de conhecimento, promovendo uma compreensão mais holística e integrada da existência. Entretanto, esse processo de cruzar pontes filosóficas não está isento de desafios e dificuldades.
Um dos obstáculos significativos é a barreira linguística, pois muitas tradições filosóficas possuem conceitos intraduzíveis e nuances que podem se perder na tradução. Além disso, as diferenças culturais e contextuais podem levar a interpretações equivocadas ou simplificadas, criando obstáculos na comunicação efetiva entre tradições. As polêmicas e controvérsias no diálogo intercultural muitas vezes giram em torno do equilíbrio delicado entre o respeito à diversidade e a preservação da autenticidade de cada tradição. Algumas críticas sugerem que a busca por pontos comuns pode resultar em uma homogeneização superficial, diluindo as características distintivas das filosofias envolvidas. É crucial, portanto, abordar essas questões com sensibilidade, promovendo um diálogo que valorize a diversidade sem comprometer a integridade das tradições filosóficas. O legado do diálogo intercultural para a filosofia é profundo e duradouro. À medida que as barreiras entre as tradições filosóficas se dissipam, emergem novas sínteses de pensamento, abrindo caminho para uma compreensão mais rica e inclusiva da condição humana. Esse movimento não apenas enriquece a filosofia como disciplina acadêmica, mas também contribui para uma visão mais global e interconectada do mundo, promovendo um entendimento mais profundo e respeitoso entre culturas diversas. Explorando as riquezas da diversidade filosófica. Concluímos nossa jornada filosófica com a apreciação da diversidade de pensamento que se estende além das fronteiras ocidentais. Cada tradição oferece uma visão única da vida, moralidade e realidade, contribuindo para a tessitura global da sabedoria humana. Ao reconhecer e celebrar essas diversas filosofias, abrimos caminho para um diálogo mais amplo e enriquecedor sobre as questões fundamentais que permeiam a experiência humana. A filosofia, em sua pluralidade, continua a ser uma fonte inesgotável de reflexão e insight, unindo-nos em nossa busca compartilhada por compreensão e significado. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!